Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Você vai saber o que se ouviu no Riacho Ipiranga, aquele dia as margens plácidas. Sabe o que se ouviu? Se ouviu... E esse não vai cair no Enem mesmo, né? Porque afinal se trata de uma cagada. Literalmente uma cagada. Claro que não se pode circunscrever os episódios que acabaram resultando na independência do Brasil, proclamada a 7 de setembro de 1822, com os raios fúlgidos. Raios frígidos. Mas a verdade, quem estava com o estômago mal, quem estava com diarreia naquele momento, era justamente o príncipe Dom Pedro. Dom Pedro, filho de Dom João VI, vinha vindo de Santos para São Paulo, tinha pegado um engarrafamento ali na Imigrantes e na Via Anchieta. Claro que não, né? A Imigrantes e a Via Anchieta não existiam, mas existia uma trilha que, aliás, foi uma trilha indígena, percorrida já desde os tempos de João Ramalho, de Martim Afonso de Souza, em 1509, 1532. 300 anos depois, essa trilha ainda unia a Baixada Santista com Piratininga, com o platô de São Paulo. O Dom Pedro vinha voltando para São Paulo quando o Dom Pedro parou no Riacho Ipiranga para fazer cocô pela 8ª vez. Como dizem os cronistas que estavam presentes, quebrando o corpo para atender mais um chamado da natureza, quando chegam do Rio de Janeiro os Correios Reais, 2 cavaleiros, trazendo as cartas assinadas pela mulher dele, a dona Leopoldina, e pelo próprio José Bonifácio, contando as novidades terríveis que vinham de Portugal. O que tinha acontecido em Portugal? As cortes extraordinárias e constituintes de Lisboa tinham se reunido. E tinham realmente decretado um retorno a um status quo anterior do Brasil, que era uma coisa inconcebível. O Brasil começou a ficar, de certa forma, independente em 1808, quando o Dom João VI, pai do Dom Pedro I, se mudou para o Brasil. O status do Brasil muda completamente. O Dom Pedro I, que era nascido em Portugal, veio junto e se torna quase que um príncipe brasileiro, criado aqui no Rio de Janeiro. Dom Pedro era uma figura fascinante. Você pode imaginá-lo como Tarcísio Meira, Marcos Palmeira, Marcos Pasquim ou como Eduardo Bueno. Ele é um cara lindo. Falando sério, o Dom Pedro era uma figura... Ele não era perfeito, aliás, não era nem aperfeiçoável, mas era uma figura bem interessante. E ele foi criado aqui no Rio de Janeiro, lá na Fazenda Santa Cruz, depois da Barra da Tijuca. Foi criado com liberdade total, andava a cavalo, passava a mão na bunda de escrava. Aliás, era priápico, sofria o mal de Douglas, aquele do Michael Douglas, né? Só que ele não foi para nenhuma clínica fazer tratamento. Só que, inacreditavelmente, no dia 29 de agosto de 1822, portanto, 9 dias antes da independência, ele encontrou aquela que seria o único amor da vida dele, a Domitila, que ele depois transformou em Marquesa de Santos. Ele, evidentemente, morava no Rio. Houve uma rebelião provincial em São Paulo sempre incomodando, né? Cara, impressionante como São Paulo enche o saco. Aí o Dom Pedro teve que sair daqui pela Via Dutra, né, sem pagar imposto. Inclusive, cara, sério, sem piada, a Via Dutra já era uma antiga estrada pré-histórica. Havia uma trilha indígena que unia o lugar onde hoje é São Paulo com o lugar onde hoje é o Rio de Janeiro. Embora os índios do Rio de Janeiro e os índios de São Paulo se odiassem, né, muito antes da chegada do branco aqui, né, o tamoio do Rio de Janeiro não se dava com o tupiniquim de São Paulo de jeito nenhum. Mas havia essa trilha. Essa trilha foi sendo modificada, mas o percurso era basicamente o mesmo, e Dom Pedro partiu por ela até São Paulo para acalmar uma rebelião provincial, e ele conseguiu fazer isso. E no mesmo dia que ele chegou em São Paulo, 29 de agosto, ele conheceu duplamente a Domitila, porque ele conheceu publicamente e depois conheceu biblicamente. Não se sabe exatamente o que a Domitila fez, mas deu uma chave no Dom Pedro e correntou o Dom Pedro. Pelo menos o coração e outras partes corporais do Dom Pedro. Dom Pedro ficou apaixonadíssimo por ela, depois desceu para Santos, fez reuniões com o irmão do José Bonifácio e, ao voltar para São Paulo, recebeu essa informação de que as cortes de Lisboa tinham feito com que o Brasil deixasse de ser um Reino Unido a Portugal e retornasse ao seu antigo status colonial o mais rasteiro possível. Esse governo exigiu que o Dom João VI voltasse para Portugal. Quando o ano de
1822 começou, já era claro que o Brasil ia se separar de Portugal, porque o Dom Pedro, que era chamado nas cortes de o brasileiro, simplesmente tinha se recusado a cumprir as ordens das cortes e retornar para Portugal em 5 de janeiro de 1822, que é o famoso Dia do Fico. Né, no Rio de Janeiro, né, no Paço Real, que hoje se chama Praça 15, né, ele aparece no alpendre daquele suposto palácio, né, porque é só dignificado com o nome de palácio, né, que era um casarão, e do alto daquela varanda diz: se é para o bem da nação, para o bem geral da nação, diga ao povo que fico. Ficou. Ao ficar, ele já decretou o início de um processo que ia acabar oficialmente no momento em que, no dia 7 de setembro de 1822, quando está dando uma cagada no Riacho Ipiranga. Depois não quero saber por que hoje o Riacho Ipiranga é podre, né? É podre porque é o seguinte, só o homem, além de peixe, é um animal que caga na água, né? Quando chega um cavalo, ele olha um rio e diz: não vou cagar nesse rio porque depois eu vou beber essa água. Né? Quando chega um burro, né, ele olha pro rio e ele não caga no rio, porque ele bebe a água do rio. Mas os humanos cagam no rio, que era o que o Dom Pedro estava fazendo. Estava já com um rabo que era uma rosa, né? Era a 8ª vez que ele estava se borrando. Daí, claro, não tinha papel higiênico. Quando recebe as cartas, ele lê as cartas, atira as cartas no chão, né? Porque é o seguinte, tinha várias pessoas em torno dele. Então, o momento exato da independência do Brasil, você pode saber com precisão, porque ele foi descrito por todas as testemunhas oculares que estavam ali. Existem pelo menos 10 relatos do que aconteceu naquele instante em que ele arranca também as insígnias portuguesas do seu uniforme, sobe na sua mula. Ele não estava a cavalo, né? O quadro do Pedro Américo foi pintado em Florença 40 anos depois. Aquele quadro foi, inclusive, copiado de um outro quadro de Napoleão, o Pedro Américo, que era um pintor legal, eu até gosto do Pedro Américo, pintou o quadro por encomenda de quem? Do filho do Dom Pedro I, que vinha a ser o Dom Pedro II. Pintou o quadro 40 anos depois, em Florença. Mas ele mandou vir amostras do barro, do Ipiranga, né, para fazer a mesma cor, pesquisou os uniformes da guarda de honra, só que ninguém estava com um vestido de guarda de honra, e ninguém estava a cavalo, eles estavam com mula. E ele sobe na sua mula e diz a famosa frase: independência ou morte. Não foi bem essa frase que ele disse, mas a expressão independência ou morte fazia parte dela. E a partir daquele momento o Brasil ficou oficialmente afastado de Portugal. Claro que é um processo complexo que começa antes e termina depois. Mas se pode dizer que de fato foi uma revolução conservadora. O Brasil mudou para continuar igual e continuou uma monarquia. Mas acima de tudo, a questão é que o Brasil declara a independência de Portugal e se mantém uma nação escravista, escravocrata, cuja base econômica estava no trabalho escravo. Nas colônias espanholas, a escravidão é abolida e esses países se tornam repúblicas. E essa uma das questões que está por trás da independência, né? E por que o Brasil não se fragmentou em pequenas repúblicas ou não se dividiu? Porque as elites brasileiras estavam todas unidas em torno de um interesse comum: a manutenção da mão de obra escrava. Na verdade, não sei se vai cair no Enem. Acho que não, mas se cair no Enem, não vão dizer que a independência, no fundo, está ligado a uma cagada. O que você acaba de ver está repleto de generalizações e simplificações. Mas o quadro geral era esse aí mesmo. Agora, se você quiser saber como as coisas de fato foram, então você vai ter que ler.